é uma outra bandeira doutrinária, aí o religioso ele não consegue ver. Mas ali está notório um discípulo do Cristo eterno, que não tem bandeira religiosa, é uma orientação de olhar. É uma orientação de olhar. E aí, voltando aqui para Tito, para esse texto que a gente leu, olha a recomendação que ele finaliza ali, versículo 10, olha. Se bem que ali está com uma palavra cabulosa, né? No versículo 10, porque o que está mais pertinente dentro do contexto aqui, coloca: evita o homem faccioso. Sabe o que é? Herege, pois é. Essa palavra, esses tradutores, eu pelo próprio contexto do capítulo 3, eu prefiro essa palavra faccioso. Sabe o que é faccioso? É a pessoa, a facção, ela divide, ela é do grupo, nós aqui, eles lá. E é isso que a política formou no nosso meio, nós contra eles. Sempre que isso se estabelecer, entendam, seja por política, seja até por religião, porque no meio religioso existe muito isso. Eles lá são os ímpios, nós somos os de Deus. Sabe, quem não frequenta a igreja, não sei se vocês sabem, vocês têm um nome. Isso. Você já foi rotulada de ímpia, minha amiga, já, né? Então, pois é, tem essas, o religioso, ele tem essa facção. Amor não pode ter divisão. Amor é o que é. Por isso é que na minha fala nas redes eu sempre uso um vocabulário para distinguir esses de religiosos, mas eles não são discípulos do Evangelho. Eles defendem um conceito, mas eles esquecem o modo, eles esquecem o espírito de Jesus. Oi? Eles dizem que nós não somos religiosos. Isso. Eles têm as nomenclaturas, não, e reputam como sendo os do mundo, os ímpios, né, os desviados. Eles têm diversas nomenclaturas para, no final das contas, exercerem qual tipo de movimento? Facção. São os facciosos. Nós somos, eles não são. Nós somos, eles não são. É isso. É que na verdade remonta à psicologia tribal primitiva. Se a gente for olhar pelo viés da psicologia evolutiva, isso é a mentalidade tribal lá de trás, operando em facções o tempo todo. O tempo todo. Por isso que aí Paulo chega e diz: olha, evita esse tipo de gente. Evita. O cara acha que é do clubinho dos iluminados. Você vai fazer o quê? Deixa ele ser. Deixa ele ser. Ele é do clubinho dos iluminados, né? Depois, Paulo ainda diz: olha, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, Paulo ainda tenta propor uma intervenção. Mas você tentou conversar, não foi. Olha, evita. Evita, sabe por quê? Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma é condenada. Eu vou ligar a tecla SAP aqui, que é o que eu converso muito com as pessoas. Esse tipo de gente é a própria sentença dela mesma. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é isso: a pessoa é a própria sentença dela, porque ela ainda não se apercebeu de uma verdade universal que Jesus expressou lá atrás: com a medida com que medirdes, você será medido também. Não julgueis para que não sejais. Olha, o sábio, quando ele entende isso,
A primeira coisa que ele vai fazer é agir com a ótica da misericórdia. As pessoas pegam, Felipe, Hitler está no inferno. Não sei, olha, me enxergando do modo como eu me enxergo, eu dou o benefício do não sei para as pessoas mais perversas que você possa imaginar. Porque se eu pela fé creio que há redenção para mim, então essa questão de inferno, de justiça, eu literalmente coloco na mão de Deus. Eu não chamo isso para mim. Eu prefiro acreditar na misericórdia e num caminho inescrutável, onde a particularidade do coração daquele indivíduo em Deus encontrou um caminho para que ele pudesse ter uma vida completamente diferente das influências e das situações que ele viveu aqui nesse mundo e que tornou ele a pessoa que ele se tornou, do que ser enfático. Isso daí foi para o inferno, isso aí é sério, que está ardendo lá. Você já viu o religioso quando fala assim? Você sente o prazer sádico dele. Eu já vi sadismo em religioso na volta de Jesus. Quando Jesus voltar aí tu vai ver. Você já viu o religioso falando assim com você? Aí não se preocupa não, irmão. Quando Jesus voltar ele vai ver o que é bom para nós. É que as pessoas não se enxergam. Você já viu a pastora na internet? Ela já vai muito no inferno. Essa mulher virou até um meme, né? Olha, eu fico até querendo acreditar que essa mulher faz isso de brincadeira, porque se ela faz isso sério, eu fico a pensar no que ela acumula contra ela mesma, né? Se existe sinceridade e verdade nela mesmo, nas coisas que ela diz, eu fico a pensar como que seja o estado interior dela. O que eu quero trazer para a gente pensar aqui, que é um termômetro que escapou em muitos meios que falam sobre Jesus, que falam sobre os conceitos e as doutrinas de Jesus, mas que escapou o modo de Jesus. O modo de Jesus. Jesus não tem como ser seguido em parte, fracionado. Ou você come a carne e o sangue, ou você envolve-se nas vísceras, ou você vai se transformar num defensor dos conceitos dele, todavia transformando a sua alma no anticristo, no anti-Jesus, em algo completamente contrário ao que Jesus foi. Você falou de uma forma assim tão complexa, tão ampla, porque assim, na igreja, isso que você falou de João 6 é muito simples. Só você na Santa Ceia comer um pão e beber o vinho. Já mata João 6. Já resolve João 6. Então, você coisas aí muito complexas, não é só ir na Santa Ceia. De forma. Imagina comer pãozinho, tomar vinho, que é uma doutrina. Não deixa de ser uma doutrina. A religião, ela elege ênfases e em cima dessas ênfases ela estabelece os seus critérios que divide quem é e quem não é. Só que essa ênfase é completamente desvirtuada do que foram as ênfases de Jesus. Você vê o próprio sarrafo, a linha mestra que veio estabelecer o paradigma de ser e existir. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, ele disse: eu não vim para julgar. As palavras que eu disse, essas em si mesmas, elas produzirão o julgamento, ou seja, juízo em Jesus é um encontro da pessoa com ela mesma. É quando você se depara com a própria realidade do que você alimenta, do que você cultiva, do que você faz na vida. É um encontro com isso. Isso é o juízo. É que a gente pensa sempre num velho barbudo sentado numa cadeira com toga de juiz e te dando lição de moral por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Não,
Isso são sombras, isso são apenas arquetipias, porque na verdade, juízo na Bíblia é o encontro de você com as suas próprias produções. E aí é que a gente vai ver se aquilo que você acredita te pacifica, calmo, sereno e tranquilo, sabe? Te produz leveza. É algo cuja leveza vai despontando a sua memória, vai te dando maior raciocínio, vai te dando perspicácia de conhecimento, vai te dando fôlego de ânimo, vai te livrando das intensidades que corrompem o ser, tanto na direção da ansiedade, quanto da depressão, quanto também da raiva, vai te dando maior domínio próprio, na maneira de você. O que é o domínio próprio, senão a arte de colocar seus impulsos e reações para trabalharem em favor de você mesmo? Isso é uma façanha que você não encontra em lugar nenhum, mas é uma das expressões sintomáticas de que você está se equalizando do lado de dentro. Isso é um fruto de vida. Isso é comer Jesus, sua carne e o seu sangue. É você não ser dominado por nada, embora passear no meio de tudo. No meio de tudo. Portanto, meus amigos, que a nossa compreensão nos leve ao entendimento de que caminhar com Jesus é muito mais do que defender seus pressupostos. Caminhar com Jesus é ser como Ele, responder como Ele respondeu, amar como Ele amou, ajudar como Ele ajudou, servir como Ele serviu. Você vê, por exemplo, Jesus com aquele jovem que chegou para ele dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse: olha, visto que está aí na lei, não matarás, não roubarás, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: mestre, eu faço isso desde a minha tenridade. E aí Jesus virou para ele: olha, te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, vem e me segue. E aquele jovem se entristeceu muito, porque ele era dono de muitas posses, virou e foi embora. E o que você viu Jesus fazer? Não, volta aqui, acho que eu peguei pesado com você. Não. Perceba como que Jesus lida com as coisas. Ele propõe a verdade de maneira não ofensiva, mas ele abre espaço para cada um fazer as suas próprias escolhas, sem depreciar, sem julgar, sem mandar para o inferno, sem ameaçar. Esse é Jesus. Sem ficar parando aí na porta de terreiro e repreendendo e chamando as crenças dos outros de diabo. Onde que você viu Jesus fazendo isso? Então, a verdade é que atentemos para as paixões, aquilo que transforma os nossos sentimentos em patologia, distorce, adoece, coloca a gente para ser controlado em nome de uma fúria ou da defesa de algo nobre e certo, mas que te coloca para uma linha fora do equilíbrio, do domínio próprio e, portanto, adoece a sua alma, porque naquilo em que neuropsicologicamente você se entrega a tais disposições, você forja um circuito neurológico aqui, que uma vez estabelecido tende
uma vez estabelecido, toda vez que estimulado, ele tende a voltar, ele tende a voltar, ele tende a voltar. Por isso que tem pessoas que, por exemplo, você conversa de tudo com ela. Se você entrar na política, ela se desfigura. Você já viu? Se ela entrar em time, ela se desfigura. Se ela entrar em determinado contexto, você já vê ela se desfigurando. Por quê? Porque ali, naquele assunto, ficou um circuito associativo já estabelecido no cérebro dele, onde basta um gatilho para aquilo ser acionado. A proposta do Evangelho é que o nosso ser possa ser limpo dessas paixões patológicas, que geram na gente o acionamento de reações que leva-nos a ficar possuídos por um dado sentimento. E que aí na nossa consciência a gente quer tentar justificar aquilo de todas as formas, mas na verdade aquilo é uma deformação pelo simples fato de aquilo te induzir para o descontrole. Onde, se você tiver oportunidade, se houver ali um alinhamento interplanetário, você é capaz de fazer coisas que em sã consciência você jamais faria. Isso é descontrole. Você de repente até hoje só não fez porque não houve ocasião, que não teve ali a circunstância. Mas se tivesse, você faria. Então não vamos ficar dando sorte para o azar, dando oportunidade para o acaso, porque alinhamento interplanetário, embora seja um fenômeno cosmológico raro, mas ele acontece, que tem aquele momento, todos os planetas se alinham, e aí você alimentando psicologias e mentalidades do descontrole em você, vai ser juntar fogo com querosene. A combustão vai ser certa. Essa você não. É que, essa semana, mas assim, também é uma coisa que é inusitada. Ela marcou uma curva, pista dupla, estreita e uma rua que sai aqui. Eu estou subindo, estava descendo, o cara querendo sair, o cara parado na quina da curva alta. Eu não passo, uma linha atrás do carro da minha não passa, porque os carros descem, o carro da não sai, e o cara parado aqui. Com pista aberta, tem pessoa. Aí aquilo já vai me transformando num dinossauro Rex. Então, quando eu consegui passar, eu parei do lado dele, eu falei, você me soube? Consegui, não. Ele não, eu falei, tá. Eu não aguentei. Mas eu não fico feliz com isso. Depois eu fico muito mal. Eu não expressei nada de bom. Se o cara tem uma arma para dar um tiro. E, mano, está para além disso. Está para além disso. É não ter o olhar sereno que eu não tenho. A gente não consegue 24 horas ter. A gente está aqui estudando, a gente fica zen, né? Mas quando a gente bota o pezinho lá fora, não é que a gente esqueça o que a gente aprendeu, mas a gente não consegue seguir Jesus 24 horas. Você tem que praticar. Então, esse é o desafio. Praticar. É um exercício diário. Esse é o desafio. Esse ponto que a Vânia esse ponto que a Vânia falou, isso já causa até condicionamento cerebral. Quando você senta no carro, inconscientemente você não está percebendo, mas os seus instintos eles já estão capturando diversas disposições que abrem portas para uma maior propensão para a ignição de determinados processos que são químicos no cérebro. O que eu sugiro, no que diz respeito ao trânsito, não pegue o carro
com fome. Não pegue o carro com vontade de ir no banheiro. Procure fazer e despressurizar qualquer desconforto antes e mais. Não pegue carro com pressa. Não pegue carro à noite. Não pegue carro para dirigir em contextos que você se sinta inseguro. Essas são dicas. Não, olha. Porque o que acontece? A depender do circuito, do modo como ele está estabelecido, porque aí eu já vou contar para vocês uma experiência. Porque o que acontece? Um circuito para se desfazer, ele às vezes precisa passar, estamos falando em termos cerebrais, tá? Ele precisa passar muito tempo sem ser acionado, porque ele é sensível. Porque para imaginar um circuito hipersensível, qualquer espirrozinho ali ele vai acionar, não adianta. Em relação a isso, gente, a gente não tem muito milagre a fazer. Por exemplo, o que a Carlinha falou, pega Uber, a depender do que você constatar e do nível de propensão da ignição, não se exclui essa ideia de você passar a fazer isso durante um tempo. Uns 2 meses, pega lá, deixa o carrinho lá estacionado uns 2 meses, só para você desligar um pouco aquele circuito, né? Até no nível você vai ter esses acionamentos também de uso, porque são caminhos. E eu estou sentada na frente, eu vejo uma barbeiragem, eu xingo na hora, mas o motorista está ali na paz e eu estou pulsando. Se você eu vi o que aconteceu. Se você sentar atrás, focar no teu celular, sim, se eu não estiver prestando procurar atenção, até distrair, se eu estiver ali prestando atenção no trânsito, porque a ideia, por exemplo, do Uber ou você ir de carona, é justamente para você se desconectar. Você tem que se desconectar, tirar o foco do trânsito. Você tem que desligar esse circuito, entendeu? Porque também, o que você está falando é muito plausível. Se você entra no Uber para ficar ligado no trânsito, você está alimentando o circuito. Até dentro do ônibus isso iria acontecer. Entendeu? O que está se propondo é você criar um contexto para você tirar aquilo da tomada. Porque a depender do contexto, né? Então, aí quando você, vamos pensar, né? Mas isso aí tem que ser de cada um, e cada um mensurar o nível de reatividade, a flor da pele que a coisa gera. Eu tive uma experiência, eu estou com medo de passar muito o horário, mas eu já fui muito descontrolado no trânsito. Eu hoje falo isso que nem a filosofia dos alcoólicos anônimos, né? A gente nunca é um ex-descontrolado. Nós somos um descontrolado há tantos dias, tantas horas, controlado. Você entendeu? Porque isso é uma coisa que você tem que caminhar sob vigilância o tempo todo. E até hoje, por exemplo, a minha esposa, ela me ajuda muito no seguinte sentido: Felipe, tá com pressa de quê? E aí eu noto, eu não estou com raiva, eu não estou descontrolado, mas eu sei que a minha pressa, sem pressa, porque a princípio você não está indo para lugar nenhum, é a porta de entrada para o circuito ligado. Mas a verdade também é o meio onde você vive. Você não vai ficar assim, em Gramado, em Canela, em Campo de Jordão. Você fica aqui na beira da favela, lotado de motoqueiro. Ok. Então, pode ter. Já desperta a O Alan já está dizendo, de repente, existem enquadramentos e locais. Ok. O chato é que é mais difícil para a gente ir se recuperar em Gramado. Esse é mais complicado. Se tiver a chance. Eu passei a caminhar, eu já fui caminhando, com as joelhas assim, e quase fui atropelado na calçada. Ok. Já aconteceu comigo, o motoqueiro que subiu um outro mototáxi na calçada, o cara subiu em altíssima velocidade e quase me atropelou, cara. Eu comecei a discutir com ele, dizendo assim, mas eu não te atropelei, como quem diz. Como ele tinha
tive que atropelar toda a calçada. Assim, você tem noção, o trânsito me irrita num nível, mas num nível tão grande, que como eu moro, né, perto do meu trabalho, perto mesmo assim, no bairro muito longe da minha casa, eu prefiro hoje ir e voltar para o trabalho caminhando do que pegar um transporte. Ok. Por conta do nível de irritação que eu sinto no trânsito. Mas isso é uma escolha louvável, Dandara, sabe? É uma forma de você ir desconectando, é uma alternativa. E que eu super respeito. Eu super respeito, porque é esse espírito que a gente tem que pegar, porque a gente precisa entender, principalmente essa matéria aqui, bem específica que a gente está falando, de uma propensão de descontrole, isso é neurofisiológico. O cérebro, ele se adaptou a esse circuito e a essa química. E para você desarticular isso, você vai ter que criar estratégias para desalimentar esse circuito, que vão desde o que a Dandara aqui falou que faz, por exemplo, com determinados percursos, e que eu concordo com ela, até os que eu comecei a recomendar agora. Podem ter outros mais específicos. Eu, por exemplo, recomendo velocidade. Vai em baixa velocidade, vai com disponibilidade para ceder lugar no trânsito, né? Para ceder, isso é difícil, né? E deixar passar. Porque também você se sente idiota fazendo isso com você, a sua reação, porque eu não vou aceitar isso, entendeu? Eu não vou aceitar isso, meu irmão. Então você tem isso também. De você vencer a... E ficar calado e me oprimir em relação a isso. Aí eu vou ter toda essa... O Alan está falando uma coisa muito interessante. Tem leituras que a gente faz contra a gente. O outro sujeito lá nunca viu a gente mais gordo e nem mais magro, mas a gente presume que ele está fazendo a gente de otário. Ele saiu de casa para vir fazer a gente de otário. Assim, é muito poder que a gente dá para os outros, né? São 25 quilômetros de informação de corrida dentro. Assim, eu fiquei na cadeira, eu ficava muito irritada com tudo, tipo, morar na calçada, rampa, que o pessoal botava o carro, aí eu falei assim, gente, eu preciso melhorar. Eu fiquei estressada 24 horas. Nós vamos almoçar na ilha, cara. Na rampa, o cara parou o carro, não é como passar com ela. Mas aí eu tentei achar uma alternativa. Eu penso assim, de repente ele parou por ignorância, de não ter ninguém que é cadeirante na família, e não fez por mal, ele fez por uma questão de não saber. Eu falo com ele, porque ele fica muito irritado, assim, a gente não vai resolver a vida assim, naquele descontrole. Eu já fui muito esquentadinho, não é que eu não penso, eu já fui muito. Mas assim, eu tento pensar, o cara tá correndo pequenininho, de repente alguém tá passando mal da família, ele tá sem equilíbrio. A gente tenta pensar no que o outro tá passando. Acho que a Carla está falando é muito precioso. Ter pensamentos e leituras que desarticulem a intensidade. Porque a grande questão não é se a Carla está certa, ou se o Cláudio, que pensa que o cara, não, ele fez por perversidade mesmo, está certo. Não é quem está certo, é qual a leitura que propicia um melhor autocontrole. E uma preservação da vida no trânsito. Total, consequentemente. Consegue ver? Se a gente adotar a leitura adequada, pô, esse cara nunca me viu na vida, tá aí parado, não tem noção do que ele está fazendo, não é comigo. A gente desarticula também as intensidades. Semana passada, é que, por exemplo, eu aceitei para ser bem, é comigo como importa. São essas essências que se levantam que eles entram no espírito. E você é humano e ele se aproveita da tua reação. É isso. E olha, eu diria mais, Cláudio, ao inimigo basta ele implantar em você um circuito cerebral. Com isso implantado, a coisa ganha vida própria, já não precisa do inimigo, basta o estímulo. O estímulo vai vir, vai acionar o circuito. Aí você vai ter a reação, você vai ter a reação. Então, adotar certos critérios, e o que a Carla falou aqui de uma leitura, não é que é a leitura certa, mas é a leitura que melhor favoreça a desarticulação da sua intensidade. Para você
para você. Exatamente. Você ganhou você mesmo ali. Você desarticulou o circuito ali. Eu às vezes, né, era o que eu muito pensava, por exemplo, que eu tinha gatilhos assim fatídicos com taxista e motorista de ônibus, né? Até que é interessante, né? Uma né, das dos pontos que eu tive já tem anos foi na Intendente Magalhães, eu vindo com o meu Sieninha Guerreiro, e aí um ônibus lá na frente, ele saiu de uma das transversais e cruzou na frente para poder pegar um ponto de ônibus que tinha. Assim, ele não me fez cantar pneu, mas me fez ter que dar aquela reduzida. E como eu já estava com o circuito ali, aquilo ali foi estímulo suficiente. Eu parei meu carro mais adiante, saí, fui com aquele peito de pombo lá na janela do motorista, batendo lá. O motorista Nem sabia, né? não, nem se ligou. Ele olhava, estava olhando para o retrovisor, porque estava vendo o pessoal subir no ônibus. Aí ele olhava assim para a janela e fazia assim. Aí continuava olhando para o retrovisor. Aí ele olhava para mim, fazia assim, continuava olhando para o retrovisor. Aí eu, né, sozinho, cansei, voltei para o carro, entrei. Quando eu entrei no carro, aí o meu juiz interno veio com os 4 cavaleiros do Apocalipse junto, né? Meu irmão, tá aí, ó, você de carro, né? Formado em faculdade, né? Dizendo aí de Jesus. Imagina a vida do sujeito que tem que estar lá no ônibus, naquele suor, naquele renca-renca, o barulho do ônibus. Olha a nobreza da atitude do sujeito e olha a sua atitude. Você é porque não tem nenhum de conhecido seu aqui te assistindo, porque se tivesse, não, porque eu acho que nessa época nem tinha ainda. Não, mas se tivesse alguém ali no caminho da graça, já tinha, porque eu já estava no caminho. Imagina alguém no caminho da graça, Felipe ali, né? Imagina a vergonha, o que você diria? Se só de aparecer 2 anjos ali no outro lado da rua e dizer, olha, eu estava vendo, hein? Eu já ia ficar sem cara, meu irmão. Você imagina um negócio assim, fui estatelando. Daquele momento, é que eu fui percebendo que isso daí não era justificável, era um descontrole em mim. E aí é que eu tomei ali, naquela ocasião, uma decisão de que podiam jogar cocô na minha janela do carro, que eu não ia abaixar para falar nada, porque eu iria trabalhar contra aquela reatividade. Mas você imagina aquela situação aqui narrada, eu não tenho carro, mas aquela situação aqui narrada, se você tivesse com uma arma do lado. É isso. Como é que seria? Eu dava um tiro nos pneus dele, porque ele não estava pensando, mas ele ia ficar. Como eu falei, eu não tenho carro. Não, se ele tivesse armado, eu tô Mas tá tudo errado, concorda? Eu tenho vontade de jogar a gente na linha do metrô todos os dias. Porque o que me deixa mais irritado no outro, e também isso em mim, é o desrespeito. Por exemplo, eu estou andando aí, o cara está passando de carro, eu estou na calçada, o cara vai, abre o vidro, joga um negócio lá de fora aqui e me deixa possesso. Aí eu subi numa passarela, aí vem a moto, subindo também. Minha vontade, juro para vocês, é pegar a pessoa e jogar lá de cima, ela morrer. Eu tenho essa vontade. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou ser preso. É verdade. As consequências. É isso, né? Não pensa É isso. As consequências eu vou ser preso. Ele vai morrer. Ele vai fazer isso. Eu tenho uma arma. Mas eu não posso voltar. Só posso estar dentro de casa. Você chega no tiro, já está atirando todo mundo. O bom de tudo, gente boa,
eu vou fechar aqui com vocês, porque a gente já vai encerrar aqui. Obrigado por todos que puderam estar aqui participando. Que Deus os abençoe. Com a graça de Deus, domingo que vem nós estaremos novamente. Viu? Um ótimo domingo para vocês, gente boa, paz e tudo bem.